Abra sua Bíblia em Provérbios 19, glória a Deus, aleluia, 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 glória. Provérbios 19, tá ótimo, tá bom, Otávio, só agora microfonou. Apenas um verso, o verso de número 11. Há um tempo atrás, não me recordo ao certo quanto tempo atrás, eu ministrei uma palavra nesse sentido, do qual vai ser a palavra dessa noite. E eu me lembro exatamente que naquele momento eu me referi a essa palavra relacionado ao cumprimento do nosso propósito. Na ocasião eu perguntei assim, quem quer cumprir o seu propósito? E a galera, amém, eu. E eu disse para você, então aprenda a lidar com a ofensa. Não sei se você lembra. Pois é, a minha palavra nessa noite está voltado, mais uma vez, em relação às ofensas. Amém? O tema para essa palavra é se liberte das ofensas. Quero começar te perguntando, você se sente ofendido por alguma coisa? Parece que eu já ouvi um sim. Rapaz, eu nem comecei a perguntar, eu nem comecei a falar, já tem gente manifestando aí. Rapaz do céu. Tá fresquinho aí de fora, não tá, Fábio? Põe uma cadeira aí, meu filho. Só não pode todo mundo sair para lá, né? E eu quero, em cima desse texto que nós vamos ler, Provérbios 19, verso 11, trazer uma meditação em cima desse tema. Aqui na minha versão diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Vou repetir: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Numa escala, querido, de 0 a 10, vamos imaginar aqui uma escala de 0 a 10. Qual é a capacidade que você julga ter para lidar com as ofensas? Eu estou vendo gente sincera aqui nessa noite. É sim, é nenhuma. Pastor, eu quero mudar essa escala sua. A minha não é de 0 a 10, é menos 10 a 10. Porque tem gente que é abaixo de 0, né? Para lidar com ofensa. Pastor, a minha não é 0, a minha é menos 10. Pois é, querido. Você vai ter que lidar com ofensa se você quiser cumprir o seu chamado. Ofensa é algo que dói, que nos para, nos limita e nos separa uns dos outros. Quem não sabe lidar com ofensas, mais cedo ou mais tarde, irá se desvincular de pessoas, irá se separar de pessoas. De quantos lugares você já não saiu, de quantas companhias você já não saiu, quantas pessoas você não abandonou, você não perdeu, porque você foi ofendido ou ofendeu elas. Agora mesmo, há pessoas e pessoas em diversos lugares ouvindo palavras que não lhes agradam, e por se sentirem ofendidas, elas nunca mais tornarão aquele lugar. As igrejas, por exemplo, têm pessoas nesse exato momento saindo, elas estão ouvindo uma palavra de um pregador, de um pastor ou de quem quer que seja, não estão gostando do que estão ouvindo e simplesmente estão indo para outros lugares porque estão se sentindo ofendidos com aquilo que estão ouvindo. Eu dei o exemplo de igreja, porque nós estamos numa igreja, somos uma comunidade e nos encontramos aqui e ouvimos muitas vezes palavras distintas, mas isso você aplica para qualquer lugar que você esteja na sua vida e na companhia de outras pessoas. Querido, se você, é uma verdade que eu vou dizer, se você não quer ser ofendido, vá morar sozinho no deserto. E eu arrisco dizer que até mesmo você mesmo se ofenderá lá.
Se você for morar no deserto, capaz que o sol vai te ofender. Sol miserável. Para que esse calor todo? Se brincar, você vai começar a ficar ofendido com a sua sombra. Porque, querido, o problema da ofensa é o ofendido e não o ofensor. Eu vou repetir isso aqui. O problema da ofensa é o ofendido e não o ofensor. Pastor, você está querendo dizer então que quem ofende não tem que resolver os seus problemas? Tem. Só que você tem que entender que você não pode ser definido pelo outro, você tem que ser definido por Jesus Cristo. O que o outro faz por você, de bom ou de mal, não deveria te definir. Não deveria ditar aonde você vai ou não vai. Quem você é ou quem você não é. Se você não aprender a lidar com ofensas, você, querido, me desculpe, vai ficar pelo meio do caminho. Olha, hoje eu consigo falar uma palavra como essa de uma maneira bem mais simples e bem mais branda e tranquila, mas já houve momentos onde, daqui de cima, com esse microfone na mão, eu já ofendi muita gente. E algumas pessoas talvez disseram, nunca mais eu volto lá. Por quê? Porque se sentiram ofendidos. E talvez o que elas ouviram não era a mentira, não era algo errado, era a verdade apenas dita do jeito errado. Jesus, querido, não ofende pessoas, mas as pessoas se ofendem com o que Jesus diz quando Ele diz a sua verdade. Por isso eu disse que o problema, querido, é o ofendido. Você vai ter que aprender a lidar com isso, querido, mais cedo ou mais tarde. Eu gosto sempre daquele exemplo, e você já deve ter ouvido ele várias vezes. As pessoas te ofendem na sua casa, te ofendem no seu trabalho, te ofendem no meio do seu círculo de amizade. E muitas vezes você suporta isso, mas você não suporta ser ofendido com a verdade da palavra. Às vezes você não suporta ser ofendido com algo que o pastor te fala. Você não sai da sua casa por causa de uma ofensa. Você não sai muitas vezes do seu trabalho por causa de uma ofensa, mas se for na igreja, você quer trocar de igreja. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Não, não estou falando com ninguém nessa noite. Eu vou perguntar de novo, será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Não! Se você não se sente ofendido por nada, parabéns, querido, você está se parecendo com Jesus. Porque o que é ser cristão? É seguir os passos de Cristo. Você viu Cristo em algum momento ofendido? Pastor, mas o padrão de Cristo é muito alto. Irmãos, sem desculpa. Porque quando ele disse assim, vem e segue-me, quando ele te mandou segui-lo, quando ele disse, siga-me, ele estava ao mesmo tempo dizendo, o que eu fiz, você também pode fazer. E eu quero lhe dizer que se a sua capacidade de lidar com a ofensa não chegar na escala máxima, por isso que eu falei de 0 a 10, se a sua capacidade de lidar com a ofensa não chegar na escala máxima, certamente você terá dificuldades em cumprir o seu propósito. E é provável que essa seja uma das armas mais usadas pelo diabo para barrar o avanço de muitos cristãos em direção ao seu chamado. Eu não digo que talvez, eu digo que essa é uma das armas mais usadas pelo diabo para barrar os cristãos de avançarem em direção ao seu chamado. Porque o que é chamado? O que é ministério? É servir pessoas. E quem é que ofende você? Se você não aprender a lidar com a ofensa das pessoas, como você irá servi-las? Como? Irmão, se eu não tivesse aprendido a lidar com a sua ofensa, eu seria incapaz de estar aqui em cima servindo você. E pode acreditar em mim, nenhum de vocês é capaz de me ofender. Eu vou dizer de novo. Acredite em mim, nenhum de vocês é capaz de me ofender. E eu declaro isso sobre a sua vida. Pastor, quer dizer então que você é
Ixi, me fugiu a palavra. Inofendido? Existe essa palavra? Inofensivo? Quer dizer que você não se ofende? Irmão, eu sou de carne e osso, eu não sou o Robocop, nem o Exterminador do Futuro. Eu tenho uma alma que grita como a sua. Ora, tem certas coisas que sangram o meu ouvido, tem certas coisas que doem no meu coração. Agora, abrigá-las é uma escolha minha, retê-las é uma escolha minha. Quando eu digo que você não pode me ofender, não significa que talvez coisas que você faça ou fale eu não sinta. Não é isso. Eu não estou dizendo que eu não sinto ofensas. Eu estou dizendo que elas não me param. Eu estou dizendo que essas ofensas, de quem quer que seja, não me definem. Ah, mas o pastor ficou ofendido comigo, irmão. A ofensa comigo dura no máximo 2, 3 dias. Não passa disso. Há quanto tempo você está carregando ofensas? Tem coisas talvez que você está carregando de pessoas que você ouviu lá atrás e você acha que essas coisas ficaram para trás, mas na verdade estão guardadas aí, bem no fundinho do seu coração. E na próxima oportunidade que alguém fizer alguma coisa com você, você vai trazer de volta aquelas ofensas. E aí você vai jogar na cara de alguém. E eu vou te mostrar um outro versículo que fala a respeito disso. E o que acontece quando você devolve ofensa com ofensa? A Bíblia diz assim que nós não devemos pagar ninguém injúria com injúria, ofensa com ofensa. Quando eu e você temos que devolver a ofensa que nos fizeram, não estamos sendo semelhantes a Cristo. Cristo não ofendeu ninguém propositalmente, ele apenas disse a verdade, e a verdade ofendeu porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. A Bíblia diz assim que ele levou sobre si as nossas ofensas. Então essa ofensa que você tantas vezes tem deixado te parar, Jesus carregou sobre ele, para que você não precisasse ficar carregando mais isso. Eu vou dizer de novo, Jesus carregou sobre ele as suas ofensas. E eu vou fazer algumas afirmações. Eu não vou usar duras, não, vou usar fortes. Porque quando eu falo afirmações duras, você já logo se fecha. Mas eu vou fazer algumas afirmações verdadeiras, porém fortes nessa noite. A ofensa, ela é uma espécie de prisão em si mesmo, irmão. O ofendido vive preso em si mesmo. Onde o indivíduo se acorrenta em suas próprias dores. A ofensa dói, sim ou não? Sim. Mas é o que eu faço com a dor que dirá se eu ficarei preso ou livre em mim mesmo. Uma pessoa ofendida, ela cria uma cadeia para si mesma. E ela fica presa nas suas dores. E aí, nós descobrimos o porquê de tanta falta de perdão no meio da igreja. Ofensa. O indivíduo está preso nas suas dores, ele não consegue se libertar, e aí sempre o outro é o problema das suas dores. Irmão, eu quero te dizer, ninguém é o problema das suas dores além de você mesmo. Se eu e você entendemos que nós temos a chave das nossas vidas, pararíamos de ficar dizendo que é o outro que abre a porta do nosso coração e as coisas entram lá. Não, somos nós que temos a chave para abrir e para fechar e para deixar entrar e para deixar sair as coisas da nossa vida. A não ser que você queira pegar a chave do seu coração e dar para alguém e falar: toma, faz o que você quiser. E aí, querido, você vai estar entregue nas mãos das pessoas. Mas você tem a chave do seu coração e você pode ou não deixar coisas entrarem aí, e você pode ou não ficar preso ou livre das suas dores. Você pode escolher abrigá-las ou ignorá-las. É o texto inicial que nós lemos aqui. O texto aqui diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Você pode abrigar uma ofensa ou você pode ignorar. O que você está fazendo com elas?
Ora, querido, eu não posso te garantir que todas as vezes que você for ouvir uma palavra aqui da minha boca, vai ser nesse tom tão suave. Eu não posso te garantir isso. Eu vou me esforçar ao máximo para ser... como é que é essa palavra? Como é que eu posso falar essa palavra? Eu vou me esforçar ao máximo para ser audível por você. Eu vou me esforçar ao máximo para que você possa me ouvir e conseguir receber minha palavra, mas eu não consigo garantir para você que todas as vezes eu vou usar esse mesmo tom para transmitir algo para você. E quando eu usar um tom mais elevado, mais forte, mais conciso, como você vai receber o que você está ouvindo? Ora, a Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aonde você abriga a ofensa? Na sua alma, irmão. E se você não acolhe a palavra, como ela pode curar o seu interior? Porque o interior curado é um interior onde a ofensa bate e volta. O interior curado é onde a ofensa bate na porta, mas ninguém abre para ela. Agora, pessoas que estão enfermas interiormente, nas suas emoções, abrigam muito facilmente aquilo que dói, as ofensas que lhes são dirigidas. Coisas indesejadas podem nascer desses lugares de dores decorrentes da ofensa. Escute o que eu vou dizer aqui agora, isso aqui é, irmão, e o que eu vou dizer aqui agora é o ponto de definição, é o ponto de ligação, é o elo que nos une ou que nos distancia. Quando você, querido, dá ouvidos à ofensa, coisas decorrentes dela vão ser geradas dentro de você, e uma delas se chama inimizade. Irmão, o que tem de inimigos dentro das igrejas, você não tem noção. O que tem de inimizade dentro das igrejas não está no gibi. Irmão que não olha na cara de irmão. Irmão que não suporta o outro. Eu tenho uma birra daquele irmão. Quantas vezes você não falou isso? Eu não suporto fulano. Por que você não suporta o fulano? Qual é a razão dessa inimizade estar aí? A Bíblia diz para não haver inimizade no nosso meio. Querido, inimizade nada mais é do que uma grande brecha que o diabo encontra para destruir um lugar. Porque quando há inimizade, a Bíblia diz que há toda sorte, ou toda espécie de coisas ruins. A fofoca, a inimizade, há intrigas, divisões e tantas outras coisas. E aí quando você vai olhar para a raiz da inimizade, essa raiz se chama ofensa. O fulano ficou ofendido, gerou-se então uma parede entre aqueles dois indivíduos e ali está estabelecida uma inimizade. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Eu estou me fazendo entendido para você nessa noite? Tem gente que só é companheira enquanto você não erra com ela. Tem muita inimizade por aí porque tem muita gente ofendida no meio do caminho. Irmão, vou te dar uma palavra. Não fique no meio do caminho. Porque se você ficar no meio do caminho, sabe o que você vai fazer? Você vai atrapalhar outros que estão passando pelo caminho. Escute o que eu vou dizer, isso é muito sério. Pessoas ofendidas vão mais cedo ou mais tarde se tornar pedra de tropeço para os outros. Porque alguém ofendido, veja, vamos imaginar essa ilustração que eu vou fazer. Imagina o caminho, quem imaginou? Graça e paz, irmão, Deus te abençoe. Jesus disse que o caminho dele é estreito
E a porta é caminho apertado e a porta é estreita. Agora imagine esse caminho pequenininho, aonde todos nós devemos andar em linha reta, sem ficar disputando com os outros para ver quem chega primeiro, fazendo ultrapassagem pela direita e pela esquerda. Imagina um caminho estreito que só cabe você e o outro que está atrás e o outro que está atrás. E aí, no meio do caminho, você deixa a ofensa te pegar. E aí você para no meio do caminho. Porque quem fica ofendido, para no meio do caminho. E aí, porque você parou, quem está vindo atrás de você, quando chegar em você, vai sofrer as consequências. Porque alguém tomado pela ofensa, ele não fica com a ofensa apenas para si mesmo. Ele vai transmitir isso para outras pessoas. E aí da ofensa já surge uma outra coisa chamada maledicência. Porque se eu te ofendi, obviamente você vai começar a falar mal de mim. Porque você começou a me ver como um inimigo. Porque tem gente que é assim, você só presta para elas enquanto você não as ofende. Mas na hora que você ofendeu, você é a pior escória que existe na face da terra. E no próximo que ele encontrar no caminho dele, ele vai falar, sabe aquele pastor lá? Aquela igreja não vai lá não, que ninguém presta. O pastor lá é assim, assim, assim. E aí o que aconteceu? Esse fulano ficou parado no meio do caminho. Chegou outro até ele, e ele serviu de tropeço para o outro. De obstáculo para o outro. Veja que a questão da ofensa é algo muito sério, irmão. Por isso você tem que aprender a lidar com ela. Todos nós aqui, sem exceção, ofendemos uns aos outros. Sem exceção. E somos ofendidos. O ponto é, o que eu vou fazer com isso? Você já viu amigos se tornando inimigos? Alguém aqui já viu amigos se tornando inimigo? Você já teve um amigo que agora se tornou seu inimigo? Você vai falar assim, pastor, eu não acredito que amigos de verdade possam ser separados e se tornarem inimigos. Pois acredite, é possível. E eu vou te mostrar dentro da palavra. Tem essas mensagenzinhas furadas de internet, de Instagram, de TikTok, que amigo de verdade não te deixa, que não sei o quê, tudo conversa fiada. Deixa sim, e você vai ver qual é a razão porque amizades verdadeiras se desfazem. Olha o que diz Provérbios 17:9. Provérbios de novo, nós lemos Provérbios 19. Olha o que diz Provérbios 17:9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto a ofensa separa bons amigos. Olha, irmão, a ofensa separa até amizades verdadeiras. A ofensa separa até bons amigos. Está vendo como isso é mais sério do que a gente imagina? Você pode deixar o amor ditar as suas ações, ou pode deixar a dor fazê-las. Vou repetir isso aqui. Você pode deixar o amor ditar as suas ações, ou pode deixar a dor fazê-las. O que você vai deixar? A dor vem pela ofensa. Mas quando ela vem, você tem a escolha de agir em amor, porque aqui diz, Provérbios 17:9, aquele que cobre uma ofensa promove amor. Quem é que pode promover amor? Quem pode promover amor? Quem pode promover amor, irmão? É quem ama. Você não pode dar o que você não tem. Se você tem amor, quando alguém te ofender, você pode promover o amor, e ao promover o amor, você está cobrindo a ofensa que fizeram contra você. Mas você prefere fazer o quê? Pagar a ofensa com ofensa. Você já viu tacar a gasolina no fogo e ele apagar, irmão? Você pode cobrir a ofensa e dizer,
Escute o que eu vou te dizer. Você pode cobrir a ofensa e dizer assim: ele errou sim, ela errou sim, mas eu não sou diferente dele e faço a mesma coisa com outras pessoas. E se eu espero ser perdoado quando eu erro, eu preciso perdoar quando os outros erram comigo. Você pode cobrir a ofensa sim, irmão, porque você também ofende as pessoas. E quando você ofende as pessoas, você não gostaria que elas te perdoassem? Então você tem que entender: se eu gostaria que as pessoas me perdoassem porque eu as ofendi, então o mínimo que eu devo fazer quando as pessoas me ofenderem também é perdoá-las. Aliás, veja o que Jesus disse em Marcos 11, 25. Jesus diz assim: mas quando estiverdes, agora veja, irmão, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Agora, isso aqui é sério que eu vou dizer, irmão. Não se engane. Para Deus, perdão é requisito para que a sua oração seja ouvida por Ele. Quem não perdoa, não está tendo as suas orações atendidas. Você quer que eu diga de novo? Ah, pastor, eu não acredito nisso. Pois eu vou te dizer de novo. Se você não sabe perdoar, as suas orações podem até ser ouvidas, mas não serão atendidas, porque aqui diz, Jesus disse, não é a minha palavra que dê, é a palavra de Jesus. Quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem um ressentimento contra alguém, perdoe essa pessoa. Para quê? Aqui é condicional. Para quê? Diga, para quê? É condicional. Diga, é condicional. Esse para quê faz a diferença. Se Jesus diz isso aqui, é que existe uma reação para a sua ação, ou existe uma ação para a sua reação. Para que igualmente, ou seja, se você perdoa, igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Para Deus, querido, perdão é requisito para que a sua oração seja aceita. Há muitos pedidos não respondidos porque tem ressentimento escondido. Nessa noite você vai liberar essa pessoa do seu coração. Vou dizer de novo, nessa noite você vai liberar esse ressentimento do seu coração, que está impedindo de você receber da parte de Deus que Deus tem para a sua vida. Por isso Jesus disse: perdoe. Vira aí para o seu irmão e diga para ele: irmão, não, olha para a cara do seu irmão, diga para ele: irmão, eu perdoo as suas ofensas. Agora, continua olhando para ele. Você acha bom, né, querido? Sem vergonha você é, né? Quando você fala para o outro: eu perdoo as suas ofensas. Agora olha para ele de novo e fala assim: mas me perdoe também por te ofender. Irmão, isso aqui é libertador. Querido, pedir perdão é se libertar das pessoas. Pega água para mim. Pedir perdão, querido, é se libertar das pessoas. Você está prendendo gente aí, gente que nem deveria estar preso. Solta elas, irmão. Seja livre. Seja desimpedido. Seja solto. Voe. Perdoe. Jesus disse: perdoe. Amém? Não continue a permitir as ofensas criarem inimizades entre você e os outros, porque todo o nosso propósito está ligado a pessoas.
E se não nos conectarmos com elas, deixaremos algo para trás. Querido, propósito envolve pessoas. Diga isso, propósito envolve pessoas. Se você se ofende com pessoas, você não se conecta com elas. E por não se conectar com elas, você deixa algo para trás. Olha a quantidade de coisas que você e eu perdemos porque não nos conectamos com pessoas. E não nos conectamos por quê? Porque ficamos ofendidinhos. Deixa de ser mimizento, irmão. Posso perguntar um negócio? Alguém aqui está sendo ofendido com essa palavra? Alguém aqui tem coragem de levantar a mão e falar assim? Se você tiver coragem, eu vou te respeitar, irmão. Alguém aqui tem coragem de levantar a mão e falar assim: pastor, eu estou ofendido com essa palavra. Eu vou te respeitar pela sua coragem. Não vou falar mais nada. Porque, querido, o que eu estou falando para você é para te libertar. Amém? Amém. Irmão, eu estou com sede demais nessa noite. Misericórdia. Pastor, mas eu não dou conta, pastor. Eu me ofendo muito facilmente. Quem aqui se ofende facilmente? O bico já... Se o fulano passar, ele tropeça e cai. Pastor, eu me ofendo muito facilmente. Então, não fica ofendido que eu vou dizer para você, não. Você está precisando caminhar mais com Jesus, então, irmão. Se você se ofende muito facilmente, você está precisando caminhar mais com Ele, porque ninguém foi ofendido como Ele foi. Ninguém. E Ele, escute, Ele ainda continua sendo ofendido diariamente por nós. Quando você peca, sabe o que você está fazendo? Ofendendo a Ele. Diariamente Jesus continua sendo ofendido por nós. Mas, diariamente também, Ele continua tendo perdão para liberar sobre nós. Por que você não pode estender isso para as outras pessoas? Ah, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Ô, fulano, você ainda não entendeu, né? Quantas vezes você não viu as pessoas me ofendendo? E em nenhuma vez eu retruquei essas pessoas devolvendo ofensa com ofensa. Você me pergunta quantas vezes? Então tá, você quer saber quantas vezes? É 70 vezes 7, mas Senhor, isso é 490 vezes. É só para você entender que todas as vezes que elas te ofenderem, você tem que aprender a perdoá-las. Pastor, mas já erraram tantas vezes comigo, eu já dei tantas chances. Você é melhor do que Jesus? Mas tem gente que tem síndrome de Deus. Acha que é melhor e maior do que Jesus. Irmão, se Jesus te perdoa 490 vezes, por que você não pode perdoar o outro 490 vezes? Ah, não, pastor, mas já dei tanta chance. É porque você deve ser maior do que Jesus, né, irmão? O seu senso de justiça própria é tão grande que você é incapaz de, na 10ª vez que seu irmão errou com você, já não perdoá-lo mais. E quantas vezes você não erra contra Jesus, e Jesus continua liberando perdão. Sabe, irmão, de verdade, estou começando a ir para o final. Quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20. Eu não entendo algumas pessoas. Elas acham que possuem um senso de justiça maior do que o de Jesus, ao ponto de se colocar numa posição superior a Ele, para não fazer o que Ele faria. Ninguém está acima de Jesus, querido. Se Ele perdoa ofensas, por que eu não deveria perdoar também? Por um acaso eu sou melhor do que Ele? Você é melhor do que Ele. Certa vez, eu ouvi uma frase, e desde então eu nunca me esqueci dessa frase, que diz assim: cuidado, para você não estar cobrando uma dívida que já foi paga por Jesus. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás e eu nunca me esqueci dela. E todas as vezes que eu sou ofendido, eu me lembro disso. Ah, fulano me ofendeu, vou lá cobrar a dívida da ofensa. Irmão,
Cuidado, porque você talvez está indo querer cobrar uma dívida que já foi paga por Jesus. Você está querendo reivindicar algo que ele já carregou sobre si. Quando você diz assim, não perdoo. Não tem como eu falar de ofensa, querido, sem falar de perdão. Não tem como, é impossível. Ofensa e perdão são duas coisas que estão conectadas. E quando você diz assim, eu não perdoo, Jesus está olhando lá de cima e para você e dizendo assim, tá, você não perdoa, mas me diz uma coisa, eu já perdoei, você está cobrando uma dívida que não existe mais, e aí, o que você vai fazer? Você está retendo esse perdão, ele está olhando para você, coçando a cabeça ou coçando a barba, e lá de cima assim, rapaz, ele não perdoa, mas deixa eu ver essa dívida que está cobrando aqui, deixa eu pegar os livros, os memoriais celestiais, deixa eu ver aqui, cadê a dívida que está cobrando aqui? Peraí, ô Miguel, ô Gabriel, não é o Gabriel aqui não, ô Gabriel, traz o livro lá da sala, vamos ver se nós achamos aqui. Cadê a ofensa? A dívida que esse aqui está cobrando? Porque eu não reconheço. Pastor, mas ele me ofendeu e ainda não pediu perdão. Jesus, ele não pediu perdão. Aí Jesus fala assim, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrepende e confessa os seus pecados, e eu lanço no mar do esquecimento e aquilo nunca mais fica registrado no meu livro. Mas você está querendo cobrar uma dívida das pessoas, porque te ofenderam. Pastor, mas a pessoa não tem que pedir perdão para mim? Olha o que a Bíblia diz assim, querido. Porque você acha assim, o fulano pegou com você e você fica esperando ele pedir perdão para você. O fulano ofendeu você e você fica esperando ele pedir perdão para você. Só que a Bíblia diz assim, que se você sabe que alguém tem algo contra você, não é você esperar ele ir até você, é você vai até ele e se reconcilia com o seu irmão. Não, pastor, mas foi ele que me ofendeu. E aí a Bíblia diz assim, foi ele que te ofendeu, então vai você até ele e se reconcilia com ele. Não fique esperando ele vir até você. Vai você até ele e se reconcilia com ele, porque o nosso Deus é Deus de unidade e não de inimizade. Amém. Aí você vai falar, pastor, mas como que não existe essa dívida? Porque eu sinto as dores da ofensa ainda. Ela apenas existe dentro de você, querido, porque você escolheu se apegar às suas dores quando poderia tê-las cobrido através do amor. A ofensa só existe porque você escolheu se apegar às suas dores ao invés de cobri-las com o amor. Quando você se apega às suas dores, você se apega à ofensa. Pastor, mas o fulano não se retratou comigo, nem me pediu perdão. Agora ouça, eu não dependo do outro para liberar o que depende de mim. Você não depende do outro para liberar o que depende de você. Não é porque o outro não te perdoou que você não vai perdoar. Não é porque o outro te ofendeu que você vai ofender. Você não depende do outro, você depende de si. É por isso que você tem que aprender a imitar Jesus Cristo, amém, querido? Amém. Nenhum de nós deveríamos ser definido pelo que o outro é, mas pelo que Jesus é. Esses dias atrás, acho que uma boa parte aqui já deve ter assistido esse filme. Esses dias atrás eu me lembrei de um filme que se chama Em Seu Lugar, O Que Faria Jesus? Quem já viu esse filme? Vocês nunca viram? Vocês vão assistir. Irmão, isso é uma missão que eu estou dando para vocês. Em Seu Lugar, O Que Faria Jesus? Assista esse filme. Irmão, esse filme te abre assim, sabe? É porque às vezes a gente só... Aí silêncio. Olha para cá. É porque às vezes você só ouvindo aqui de cá, parece que você não assimila muito bem as coisas. E tem gente que assimila não é apenas ouvindo, mas eles têm que ver a cena toda retratada ali, aquele negócio, sabe, filminho, e aí parece que aquele negócio desce dentro de você e você entende. Vai assistir esse filme, irmão.
Eu fiquei com essa frase dentro de mim alguns dias quando eu me lembrei desse filme. Em seu lugar, o que faria Jesus? Querido, essa simples pergunta é o suficiente para encontrarmos todas as respostas. Se você fizer essa simples pergunta, no meu lugar, o que faria Jesus? Você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Eu não disse algumas, eu disse todas. Se você se perguntar para essa situação, agora vamos sair da questão da ofensa. Pergunte-se para qualquer situação da sua vida. No meu lugar, o que faria Jesus? Todas as vezes que você fizer essa pergunta, em qualquer ocasião da sua vida, você pode encontrar a resposta. O que Jesus faria aqui? Mas como nós estamos falando de ofensa, no meu lugar, no lugar dessa ofensa, o que Jesus faria? O que você acha que ele faria? Jesus perdoaria. Mas raramente, querido, nós fazemos essa pergunta. Esses dias, estou terminando, segura, 5 minutinhos, agora eu termino. Esses dias eu também falava para uma pessoa, você pode falar a coisa certa, do jeito errado, e ofender os outros. E isso seria um erro seu, porque lhe faltou sabedoria para transmitir a verdade do jeito certo. Só que você pode também dizer a coisa certa do jeito certo e ainda assim as pessoas ficarem ofendidas. Só que então o problema já não é mais com você, o problema é com elas. Eu dizia para essa pessoa. Foi por isso que eu comecei dizendo aqui, quantas vezes eu não disse daqui de cima, com esse microfone na mão, a coisa certa do jeito errado e ofendi pessoas. O problema estava onde? A maneira como eu transmiti aquilo. E principalmente na pessoa, que não entendeu e não soube acolher com mansidão a palavra que estava ouvindo. Mas se eu tivesse feito do jeito certo, eu teria colaborado para que tal pessoa pudesse ter recebido a verdade. Porque Jesus tem interesse com que nós recebamos tudo o que ouvimos da sua boca, com que nada se perca. Só que quando eu digo a coisa certa, do jeito certo, e eu acredito que nessa noite eu estou fazendo isso, espero que eu esteja, se você fica ofendido mesmo assim, então o problema está com você, já não está mais comigo. O problema está em como você, com quem você está andando, na companhia de quem você tem estado. Isso aconteceu com Jesus, ele transmitiu tudo do jeito certo, mas ainda assim se ofenderam com ele. E os que permaneceram debaixo de suas ofensas não puderam se aproximar de Jesus. É sobre isso, querido, que eu estou falando nessa noite. A ofensa cria um distanciamento entre pessoas e é inimiga do seu propósito, porque ela envolve pessoas. Ofensa distancia pessoas e é inimiga do seu propósito, porque o seu propósito envolve pessoas. Aprenda a lidar com isso. Se você me perguntar assim, pastor, como que você faz para lidar com as ofensas? Eu talvez lhe diria, buscando me colocar no lugar de Jesus e me perguntando, o que Jesus faria no meu lugar? Não tem segredo, irmão. Não tem fórmula mágica. Como eu disse, eu sou de carne e osso como você, eu sinto, mas eu escolho não abrigar as ofensas dentro de mim. Se tem uma coisa que eu posso dizer como louco, igual Paulo dizia, é me gloriar de poucas coisas nessa vida, e essa é uma delas. E eu sei que a Bíblia diz que aquele que pensa em pé, cuide para que não caia. Mas se tem uma coisa que nunca me parou, e não vai me parar, é a ofensa das pessoas. Porque se eu tivesse dado ouvido para tanto de baboseira que falaram na minha frente, nas minhas costas, esse lugar aqui já não existiria mais. Porque para a minha posição, para o meu lugar, para aquilo que eu tenho que fazer, se eu não compreender as pessoas, eu sou incapaz de servir as pessoas. E aqui está um monte de gente chamado para servir outras pessoas. Eu vou dizer de novo, tem um monte de gente aqui chamado para servir outros. Amém. Lide com as suas ofensas, amém? Amém? Porque nenhum de nós somos melhores do que ele. Agora, eu não estou dizendo que de vez em quando também eu não fale, tá, irmão?
Mas você dificilmente vai me ver por muito tempo ofendido com alguém. Dificilmente, irmão. É assim, sabe? Não dura mais. Geralmente é assim, no mesmo dia eu já... No máximo 2, 3 dias. E já está tudo de boa comigo. Irmão, as pessoas que saíram desse lugar, eu tenho paz com todas elas. Eu vou dizer de novo. As pessoas que saíram desse lugar, eu tenho paz com todas elas. E ainda algumas falam mal de mim. Até hoje. E quando eu as vejo, como é que você está? Converso como se nada tivesse acontecido. Ah, pastor, isso é hipocrisia. Hipocrisia é para você, para mim não. Porque eu escolho como eu vou me comportar com as pessoas. Eu escolho o que eu vou dar para elas. Se é mais ofensa ou se é amor. E eu sei que ainda vai ter um monte de gente saindo daqui, irmão. Paciência. Eu não vou citar, teve uma pessoa que saiu daqui que me deu muito trabalho. E por incrível que pareça, eu sinto saudade dela. Minha esposa sabe quem é. Sinto saudade dessa pessoa. E a minha vontade é de um dia reencontrá-lo e abraçá-lo. E me fez mal, irmão. E me fez mal. E eu tenho vontade de conversar com ele de novo. Sabe por quê? Porque quando você perdoa, a única coisa que você tem para derramar para as pessoas é graça. É graça. Amém? Pastor, como é que você consegue ser assim? Será que é porque você é pastor? Certamente que não. Mas é fato que alguém na minha posição precisa saber lidar com isso. Mas essa capacidade não vem de mim mesmo. Não vem de vós. Essa capacidade vem por aprender com Ele, que diz ser manso e humilde de coração. Irmão, mansidão e humildade te guardarão das ofensas. E essas coisas você adquire na companhia de Jesus. Ele diz: e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Se você andar com Jesus, as ofensas não irão te parar. Perguntaram para um pastor certa vez. Escuta aqui, eu estou terminando. Pastor, já é a terceira vez que você fala que está terminando. Vai ter a quarta ainda. Eu falei para você rir, irmão. Por que você não riu? Aí, tá vendo? Agora você riu. Perguntaram assim para um pastor: pastor, por que você perdoa tão facilmente? O pastor respondeu: porque eu sou inteligente. Porque perdão não é um ato emocional, mas uma escolha consciente de não guardar as ofensas. Quer que eu repita? Pastor, por que você perdoa tão facilmente? Porque eu sou inteligente. Porque perdão não é um ato emocional, querido. É uma escolha consciente de não guardar as ofensas dentro de si. Amor e perdão não são sentimentos, são escolhas. Se você ficar esperando sentir amar e sentir perdoar, coitado desse fulano que fez mal para você. Eu tenho dó dele, que você sempre vai ser inimigo desse coitado. Quando você escolhe perdoar, querido, você está sendo inteligente. Quem entendeu, diga amém. Se você não se ofende fácil e perdoa fácil, parabéns, você é alguém inteligente porque está fazendo como Jesus faria. Olha, irmão, e eu vou terminar mesmo. Eu já fui muito ofendido, como eu disse para vocês. Muito ofendido, face a face e no oculto. Pastor, tem como alguém te ofender no oculto? Tem, porque mais cedo ou mais tarde o oculto acaba chegando até você. Ó, eu vou te dizer uma coisa, só para você ficar ciente, você ficar espertinho. Não ache que eu não vou saber mais cedo ou mais tarde que você está falando mal de mim, porque eu vou. Mas eu vou. Mas você pode ficar tranquilo de uma coisa: eu não vou atrás de você para tirar satisfação. Nunca fui atrás de ninguém, nem nunca irei.
porque quem me justifica é Deus. Eu não tenho uma dívida para cobrar com você. Jesus já pagou. Você vai ter com Ele, você vai responder para Ele. Mas eu quero ter você livre do meu coração e quero ser livre para estar com as pessoas. Quero estar com você, irmão, poder olhar nos seus olhos sem falsidade, sorrir com você. Mesmo você falando mal de mim, eu quero estar com você nos seus problemas e dizer: meu irmão, vem cá, é assim. Quem está entendendo, irmão? Sabe, a resposta que eu dei vai ser a mesma resposta que eu vou continuar dando. Eu não vou permitir ser definido pelo que os outros são, mas por quem Jesus é. Se eles são de má índole, de mau caráter, é eles, não sou eu. Você não vai me ver, irmão. Você não vai me ver em rede social jogando indireta para ninguém. Eu já fiz isso algumas vezes lá no início. Mas você não vai me ver. Você pode ficar tranquilo, irmão. Pastor está jogando direto para mim em rede social. Irmão, você vai morrer, mas você não vai me ver fazendo isso. E nem indo cobrar dívida com ninguém. Eu não tenho inimizade para construir com pessoas. Eu quero ser um pacificador, sabe por quê? Olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu quero ser um pacificador. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pacificadores, que trazem a paz, que estabelecem a paz, porque esses serão reconhecidos como filhos de Deus. A inimizade, querido, tem outra paternidade diferente da paternidade de Deus. E se você, querido, quer ficar nessa companhia errada, é problema seu. Mas eu estou te dando uma palavra para você se desfiliar das ofensas, para que você se pareça com o seu Pai Celestial. Um pacificador. Quem entendeu e recebe essa palavra, diga amém. Fica de pé no seu lugar.